E não poderia ser de outro jeito, o Corinthians encerra o campeonato com o mesmo nível de mediocridade e incompetência que foi durante o decorrer da competição. Assim como o celular de flip, o plano cruzado e o Banco Bamerindos, esse campeonato brasileiro não vai deixar saudade. A partir de agora a gente vai trocar uma ideia sobre o que rolou nessas 38 rodadas com o Corinthians, quantos pontos a gente perdeu, a gente não teve nem o gostinho, o doce sabor de ver um rival rebaixado como o Santos, nem um time que quer ser rival do Corinthians, que seria legal ver na Série B, que escapou ali no bico do urubu, na ponta da agulha ali no finalzinho, o time do Internacional, né, e acabou rebaixando o clássico cearense que vai estar na segunda, vai estar na segunda divisão no ano que vem, Fortaleza e Ceará. Fortaleza pagando o preço de ter feito um ano onde saiu daquele famoso time que tá ganhando não se mexe, né, tentou gerir de uma forma diferente, pagou um preço aí, né, trocou treinador no meio da temporada e vai pra Série B. O Corinthians termina a temporada empatando com o já rebaixado e morto Juventude. Ah, mas estava com o time reserva. O time do Fortaleza também, do Juventude também estava poupando algumas peças, né, a gente perdeu ponto pra Sport. A gente vai passar por todos esses jogos aí. Primeiro eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou do nível de desempenho do Corinthians na temporada. É claro, na temporada especificamente no Campeonato Brasileiro, beleza? E é diferente do nível de resultado, porque resultado é claro que foi uma merda. O Corinthians ficou ali na última vaga pra Sul-Americana, quase que a gente não pega uma vaga pra Sul-Americana. É claro que se... dependendo do resultado que der na Copa do Brasil aí, abriria mais uma vaga, mas a gente conseguiu ficar lá na 13ª colocação com 47 pontos. O Santos passou a gente, Grêmio, um monte de time que tava uma carniça danada passou a gente. Por quê? Porque a gente também estava uma carniça danada. Deixa o seu like aqui embaixo, comenta aí, a gente vai trocar bastante ideia. Talvez esse pós-jogo aqui fique um pouquinho mais longo do que o normal, porque eu quero passar por cada uma das rodadas aqui, a gente vai comentando, vai trocando uma ideia, e aí pode ser que fique um pouquinho mais longo, já peço desculpas aí, tem gente que gosta mais longo, mas tá tudo bem. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, isso aí ajuda demais. Quem tem condição de fortalecer financeiramente, saiba que isso é o que dá base, é o que dá vida pro canal continuar existindo. Se você brota aqui só nos pós-jogos, é o momento aí de você fortalecer através do Valeu, que é um coraçãozinho que tem embaixo. Manda um Valeu de 100zão aí, às vezes você pode fortalecer aí, caiu o 13º brabo aí, e saiba que a gente não tem esse luxo de 13º, então ajuda bastante. Tem também a opção da nossa chave Pix, que é pix.papofiel@gmail.com. Vamos tentar passar rodada por rodada. O Corinthians que teve 3 treinadores no Campeonato Brasileiro, começou com o Ramon Dias, aí teve o Orlando, né, que comandou ali por 2 jogos, e aí depois assumiu logo no comecinho lá, se eu não me engano foi no jogo contra o Internacional, não lembro mais qual jogo especificamente, o Fluminense, não lembro, que o Dorival assumiu e comandou a partir dali. Eu tentei fazer aqui na minha cabeça, eu fiz umas anotações aqui num grupo que eu monto comigo mesmo, já fez isso aí? Montar um grupo com você mesmo no WhatsApp pra você mandar tuas groselhas aqui, né? O Corinthians teve a seguinte sequência, né, do primeiro e segundo turno, né? Bahia, Vasco, Palmeiras, Fluminense, Sport, Flamengo, Inter, Mirassol, Santos, Atlético Mineiro, Vitória, Grêmio, Bragantino, Ceará, São Paulo, Cruzeiro, Botafogo, Fortaleza e Juventude. Foi essa sequência de primeiro e segundo turno. E aí, contra o Bahia, a gente estreou empatando e depois a gente perdeu. Só contra o Bahia a gente perdeu 5 pontos. E aí você vai vendo, você vai tentando puxar na memória qual o desempenho realmente que valeu a pena do Corinthians. Por exemplo, eu lembro de, sei lá, um bom desempenho de cabeça assim, que foi a vitória por 4-2 contra o Internacional no primeiro turno, um bom desempenho mesmo. Mas tiveram vitórias onde a gente ganha, leva os 3 pontos, mas o desempenho foi terrível. 1-0 contra o Ceará, por exemplo, lá na Arena Castelão. Bahia, a gente perdeu 5 pontos contra o Bahia. Vasco, a gente venceu na ida e venceu na volta. 6 pontos, então beleza. Contra o Vasco a gente fez a lição de casa. Vasco que terminou logo abaixo da gente na tabela. Contra o Palmeiras, embora os nossos anos em Copas e mata-matas contra o Palmeiras foi excelente, no Campeonato Brasileiro a gente perdeu 5 pontos pro Palmeiras. Perdemos na ida e empatamos na volta, menos 5 pontos contra o Palmeiras. Fluminense, da parte de cima da tabela também. Fluminense que conquistou vaga direto para a fase de grupos da Libertadores. A gente teve uma derrota no primeiro turno e uma vitória
vitória no segundo. Essa vitória contra o Fluminense, você vai lembrar que foi um jogo tenebroso, que a gente o gol foi um cruzamento que não pega na cabeça de ninguém, a bola entra ainda, aí foi uma vitória na cagada que a gente nem merecia contra o Fluminense, mesmo assim a gente perdeu 3 pontos contra o Fluminense. Sport, o rebaixado Sport, que não conseguiu chegar a 20 pontos, não conseguiu chegar a 18 pontos no campeonato, a gente conseguiu perder para o Sport. Ganhamos no primeiro turno, perdemos no segundo, então perdemos 3 pontos para o Sport. Flamengo, perdemos 6 pontos, na ida e na volta, né? Tomamos uma goleada na ida, antes ainda do Dorival, não sei se você vai lembrar, mas o Dorival não quis assumir contra o Flamengo, porque, sei lá por que exatamente, mas ele tava lá na tribuna do Maracanã, vendo o Corinthians tomar um pipoco do Flamengo, depois o Corinthians perdeu na volta também, naquele jogo que o Yuri Alberto tentou dar uma cavadinha no Rossi, Flamengo campeão brasileiro aí, né? Internacional, que agora até o último segundo ali tava brigando pra não rebaixar, a gente perdeu 2 pontos contra o Internacional, porque a gente empatou com os caras, ganhamos em casa, aquele 4-2, pra mim a única partida realmente vistosa do Corinthians na competição, e empatamos no segundo turno. Mirassol, a gente perdeu para o Mirassol no primeiro turno, no segundo turno a gente ganhou, que foi aquele 3-0, que não condiz tanto com o que foi realmente a partida, né? A partida foi mais equilibrada, talvez uma leve superioridade aí do Corinthians, é o ponto fora da curva também. Santos, a gente vence lá no primeiro turno, aquele jogo que o Martínez força a expulsão do Escobar, né, que o Klaus não lembra que o Escobar tá com cartão amarelo e tal, aí nessa provocação a gente ganha de 1-0 lá e perde no segundo turno, quando o Santos estava com mais aperto no coração e na alma lá, né, na zona de rebaixamento, a gente ajudou a fazer o Santos não ser rebaixado, perdemos de 3-1 pro Santos, então foi menos 3 pontos também pro Santos. Atlético Mineiro, que ficou ali na parte de baixo da tabela, a gente empatou e venceu, mesmo assim a gente empatou com o Atlético Mineiro em casa e isso aí dá menos 2 pontos. Contra o Vitória, a gente empatou e venceu, menos 2 pontos, e o empate contra o Vitória foi em casa. Vitória que brigou ali, foi o primeiro time fora da zona de abaixamento. Grêmio, a gente perdeu 2 pontos também, a gente empatou e venceu. Contra o Bragantino, pra mim, foi o retrospecto mais terrível de todos que a gente vai comparar, porque a gente conseguiu perder em casa e perder fora para um Bragantino que no primeiro turno tava capengando e no segundo turno tinha acabado de trocar treinador com crise, com chance de cair pra Série B, chegou o Wagner Mancini. Esse Bragantino que tomou um pipoco do Inter agora, foi esse Bragantino que a gente perdeu na ida e na volta. 6 pontos a menos contra o Bragantino. Ceará, a gente venceu na ida e perdemos agora dentro de casa para o Ceará, menos 3 pontos. São Paulo, a gente perdeu na minha concepção por 2-0 lá no Morumbis, né? E nesse jogo pra mim foi o pior desempenho do Corinthians na temporada do Brasileirão 2025 aí. Foi muito ruim realmente, o Corinthians não conseguiu nem ver a cor da bola contra o São Paulo e depois a gente venceu mais recentemente na Arena com o São Paulo também cheio de desfalques. Contra o Cruzeiro, a gente empatou em casa e perdemos fora, né? Menos 5 pontos aí. Botafogo, empatamos lá e empatamos aqui, menos 4 pontos. Fortaleza, a gente empatou em casa e perdeu fora, menos 5 pontos. Juventude, derrota fora, empate em casa, menos 5 pontos. Essa foi a temporada do Corinthians. A gente não consegue lembrar realmente de bons desempenhos via Campeonato Brasileiro, né? A gente vai pegar as exceções, final de Campeonato Paulista, semifinal de Campeonato Paulista, a eliminação do Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil, e só, né? O que nos resta realmente de bons desempenhos. E aí o Corinthians ficou nessa oscilação o tempo todo, a gente não conseguiu emendar vitórias consecutivas, só teve um momento no Campeonato Brasileiro que a gente ganhou de Vitória, Grêmio e Atlético Mineiro na sequência, e depois não conseguiu encontrar mais isso, derrota, a gente conseguiu perder pontos bobos. A gente vai pegar a parte de baixo da tabela, vamos voltar aqui para a tabela do campeonato, e eu vou colocar aqui não vou colocar na tela não vou editar nada disso aqui, vai ficar tudo, vocês vão acompanhando aí. Faz o seguinte, pega a tabela do campeonato, vai acompanhando aí da sua casa, caneta e papel na mão, tipo Ana Maria Braga, né? Se a gente pegar da parte de baixo da tabela, olha, contra o Sport a gente tomou pipoco, contra o Juventude a gente tomou pipoco lá e empatamos dentro de casa, contra o Fortaleza a gente empatou em casa e perdeu fora, contra o Ceará a gente perdeu também. Então assim, ó, os 4 times rebaixados, só aí a gente perdeu uns 12 pontos. Contra os 4 rebaixados. Qual que é a nossa diferença de pontuação? Que a gente ficou com 47 pro São Paulo, que ficou em 8º. Foram 4 pontos. Então se a gente tivesse tido um desempenho levemente melhor, não precisava ser muito não, só um desempenho, sabe, mais ou menos, a gente teria ficado pelo menos na 8ª colocação. Por que a 8ª colocação ela é importante? Porque embora o Campeonato Brasileiro esteja, né, oferecendo 7 vagas para Libertadores até o momento, né, eram 6 na verdade. O Campeonato Brasileiro são 4, os 4 primeiros vão para
para a fase de grupos, quinto e sexto vão para as preliminares. Só que Flamengo foi campeão da Libertadores, o Flamengo já tá ali, então abre mais uma vaga, vira G7. No campeonato, na Copa do Brasil, o campeão também vai direto para a fase de grupos da Libertadores. Se der Cruzeiro ou Fluminense, que já estão na fase de grupos da Libertadores, o Campeonato Brasileiro abre mais uma vaga. E abrindo mais uma vaga, o oitavo colocado entra. A gente, se tivesse tido um desempenho, não precisava ser muito melhor não, tá? Mais ou menos ali contra a galera que rebaixou. Não tô nem falando pra bom desempenho contra o Santos. Não é isso, tô falando do time que rebaixou. Se a gente tivesse um desempenho um pouquinho melhor, 20% melhor, a gente tinha ficado na frente do São Paulo, que também fez um campeonato de média e tal. Bragantino, qualquer um que pegasse essa oitava vaga hipotética aí, tá indo pra Libertadores de maneira culposa, né? Sem a intenção realmente de ir, né? E o elenco do Corinthians, o que me deixa mais indignado, acho que é essa palavra, pro campeonato, é que o nosso elenco é pago para ser um elenco de G4. A gente tem uma folha salarial na casa de 35 milhões de reais por mês, que é uma folha completamente distante de Mirassol, completamente distante de Fluminense, distante de Cruzeiro e tal, né? Talvez Cruzeiro ali mais equivalente e tal, mas é folha salarial de ficar brigando no topo. E a gente não consegue sequer brigar um pouquinho abaixo do topo ali, onde o Botafogo brigou, aonde o próprio São Paulo ficou ali, a gente ficou mais pra baixo ainda. E se não tivesse sentido equipes tão fracas como o próprio Sport, o próprio Juventude, Ceará, que também ramelou pra cacete durante a temporada, o próprio Fortaleza, Vitória, se não tivesse tanto time ruim, a gente teria com certeza brigado mais pra baixo na tabela, porque como eu falei, tiveram pontos que a gente conquistou, que você viu o tanto de ponto que a gente perdeu, né? Mas tiveram pontos contra o Fluminense, a gente ganhou de 1-0, mas não merecia ganhar. Esse jogo era pra ser empate ou talvez uma vitória do Fluminense lá no Maracanã. O jogo contra o Ceará, que a gente ganhou na Arena do Castelão, esse jogo foi horrível, foi um jogo de sangrar os olhos, de ter parada cardíaca, de entupir a veia da artéria do coração lá, de tão ruim. Mesmo assim a gente ganhou com um gol do Thales trágico. Vocês viram o Thales Magno agora contra o Juventude? Eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo aí, que não vale nem a pena dissertar muito, né? Teve uma bola que é ridículo um jogador desse vestir a camisa do Corinthians. Que bom que acabou esse ciclo, que bom que ele não fez o gol, porque senão a torcida é tão burra, é tão imbecil, tem uma ameba no lugar do cérebro, que ia acabar falando, olha, ele fez um gol ali, olha a calma, a tranquilidade que ele teve pra finalizar, e acabar pedindo uma eventual renovação dessa carniça aí que veio, né? Ele e tantas outras carniças que vieram, né, como contratação na gestão do Augusto Melo, oriundos de outros. Ainda bem que não teve gol do Romero, porque se tivesse, a torcida também já estaria pedindo a renovação desse cara, né? Tem páginas, perfis aí alimentando de que o Romero é um dos maiores, o maior estrangeiro que vestiu a camisa do Corinthians. Não é nem o maior paraguaio. O maior paraguaio que vestiu a camisa do Corinthians é o Gamarra. Foi o Gamarra, né? E o Romero, beleza, acabou esse ciclo aí, né? Mamou no Corinthians o quanto pôde, o máximo possível, e ainda vivendo ali de 2017, onde ele e o Fagner fizeram uma boa ala direita aí pelo Corinthians. Mas esse jogo contra o Juventude, pra mim, foi a personificação do normal, tá? Se a gente pudesse resumir o Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2025, é aquele Corinthians que a palavra é oscilação, a palavra é inconstância, um time que a gente não pode confiar. A gente ia pra jogar contra o Mirassol achando que ia perder, de repente ganhava 3-0, ia contra o Flamengo achando que ia tomar uma goleada, faz um primeiro tempo incrível, com o Yuri Alberto enfiando o pé pelo cu dele, não conseguindo, né, fazer nada, mas fizemos um bom primeiro tempo, no segundo tempo perdemos e tal, e aí a gente vai jogar contra o Sport, perde, aí joga contra o Juventude, perde, joga contra o Ceará, perde. Então é um campeonato para ser esquecido. A tendência. E aí, antes disso, né, só rapidamente, eu falei aqui desde a primeira rodada, pra mim o time do Corinthians era time de meio de tabela, fui até mais otimista, porque a galera falava que eu era pessimista. Você não é corintiano, falar que o Corinthians vai ficar em 10º, em 9º, que absurdo, olha o elenco, tem Memphis, tem não sei o que, né, metade dos jogos o Memphis não tá, e dos que ele tá, ele sobrevive da canetinha no maluco lá do São Paulo, lá no Sabino, porque a metade dos jogos ele não consegue nem andar em campo, mas enfim, e aí eu falei meio de tabela, se desse muito ruim uma 11ª, 12ª colocação, ficou até abaixo das minhas expectativas ainda, mesmo sendo expectativas de merda, e pro ano que vem, pra 2026, o Corinthians tende a ter muitas dificuldades. E aí eu explico aqui pra quem acompanha, não acompanha as lives, mas vem aqui e acompanha todos os vídeos de pós-jogo. O Corinthians ano que vem é um ano eleitoral, ou seja, os caras em ano eleitoral estão cagando, eles já cagam pro Corinthians. Então eles vão estar pensando só no próprio cu, em manter o poder, em sentar o rabo na cadeira da presidência e conseguir os seus cargos loteados dentro do Corinthians, que é o normal deles. Então é um ano que o futebol normalmente é colocado de lado. A gente tem transfer ban, um monte de problema.
Só com o fato do Corinthians não ter conseguido ganhar do Juventude em casa, a gente cai mais algumas posições na tabela e perde dinheiro também no campeonato, deixa de arrecadar uma grana que poderia ajudar no fluxo de caixa. A gente tem transferban, como eu falei, né, cara? Não só um, dois transferban, fora os outros que podem vir. O Campeonato Brasileiro começa no comecinho da temporada, tem Copa do Mundo que vai espremer o calendário e tudo isso aí vai estar correndo com um elenco que tende a estar mais enfraquecido. A gente deve perder alguns moleques interessantes aí, né? Perder no Breno Bidon, o André, o próprio Guinegão, esses caras aí, a primeira oportunidade que a diretoria tiver de entregar por um pingado um pão na chapa para tentar mendigar alguma coisa no mercado, com certeza vão sair. A gente tende a ter um ano mais complicado. Então, inicialmente, se a nossa expectativa para essa temporada era meio de tabela, para a temporada que vem, a expectativa inicial é de bastante sofrimento, infelizmente, tá? Sobre a partida, eu não dei nota aqui por jogadores, mas eu queria destacar positivamente o Cauê. Cauê entrou, né, de maneira interessante, foi importante em algumas defesas. Tá, teve uma hora lá que o Félix Torres queria a cabeça, queria fazer a caveira do Cauê, recuou uma bola meio no susto para ele conseguiu tirar, o gol não foi culpa dele. Na estrutura, Félix Torres sendo desenterrado ali, então pra mim não fez uma partida ruim, com exceção desse recuo. O Angileri também dentro no normal do Angileri, ainda bem que parece que tá tendo dificuldade na renovação do Angileri. João Pedro Tchoca nada que brilhe os olhos. Do meio campo ali o Martínez fez um golaço, fez uma boa partida o Martínez. Dos moleques da frente, o Kaique fez uma partida com bons e maus momentos, deu assistência pro gol do Martínez, mas ainda pouca confiança, não tem ritmo, aquela coisa sempre, vocês falam que eu passo o pano pro moleque. Dieguinho entrou, não entrou tão bem, o André entrou bem. É isso, tá? O Ranielli entrou pra mim, não entrou tão bem, errou um gol cara a cara, a gente teve algumas oportunidades, Charles, é aquela coisa, né, pra mim, o supra-sumo, né, é o puro suco do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mas a minha opinião, na verdade, pouco importa. A gente tem aqui o resultado da enquete, não tem, que a gente fez antes no nosso pré-jogo? Eu queria citar essa enquete aqui, porque antes de começar, sempre tem o pré-jogo ao vivo aqui no canal. Se por acaso você não costuma colar, brote aí, vai ter o do Cruzeiro, tem todos os eventos aí já postados no canal, entra aí na parte ao vivo e ativa todos os lembretes. Eu fiz uma enquete aqui no nosso pré-jogo, e essa enquete, onde que será que eu mandei? Será que eu mandei no grupo aqui também? Deixa eu ver onde que eu mandei. Mandei no grupo aqui. A minha pergunta foi, como que você classificaria o campeonato do Corinthians em relação a desempenho do Campeonato Brasileiro? Mais de 60%, 64% para ser exato, colocou ruim, né? Um desempenho ruim, eu concordo, daria para colocar até péssimo, mas é que teve gente que ainda foi pior, então para não colocar péssimo pro Corinthians, péssimo foi o do Sport, do Juventude, dessas carniças aí, né? Mas o que me assusta é ter uma galera, 10% considera ótimo ou bom o desempenho do Corinthians. Eu não sei, eu espero que sejam rivais, eu achei excelente esse desempenho do Corinthians, porque é o Corinthians se fudendo. Se for corintiano que realmente achou de verdade, sem bait, sem forçar nada aqui, que 10%, um em cada 10 corintianos que o desempenho foi bom, então quer dizer que a gente chegou no cúmulo da mediocridade. E tem uma galera que ainda achou mais ou menos, o desempenho regular e tal, só que teve uma pegadinha nessa pergunta, porque eu não falei de resultado. Os resultados foram regulares mesmo, foi mais ou menos, porque a gente, pensando só em Campeonato Brasileiro, meio de tabela, mais ou menos. Só que desempenho, é como eu falei, dá pra gente lembrar vários jogos. Comenta aí embaixo também qual o jogo que pra você que foi o que o Corinthians desempenhou pior, aquele jogo que a gente merecia ter perdido e conseguindo um empate, uma vitória, e o contrário, se é que você vai lembrar de algum da gente ter jogado mal, da gente ter jogado bem e ter perdido, que é assim, a gente merecia ter vencido ali, acabamos empatando, e eu não, de bate pronto, assim, eu não consigo lembrar de nenhum que a gente merecia ter vencido mesmo, né, com uma vitória com V maiúsculo, e acabamos não tendo essa oportunidade. Acabou, ainda bem, como eu brinquei aqui, né? Assim como celular de flip, Banco Bamerindos, plano cruzado, tá? A gente não vai ter saudade desse campeonato, vai cair no esquecimento. O campeão brasileiro foi, pra mim, o campeão merecido. O Flamengo que vem construindo algo administrativamente, já que não é de hoje, já faz uma década que o Flamengo está construindo, e teve uma entrevista que, para quem não torce pro Flamengo, foi muito preocupante, do presidente do Flamengo, falando que se for preciso para manter o time competitivo, eles investem até 1 bilhão por ano só em contratações. Isso aí mostra que o Flamengo tem um projeto hegemônico. O Flamengo daqui 10 anos, eles podem ser o Real Madrid realmente das Américas aqui, né, tendo 10, 12, 15 Libertadores da América, enquanto os outros times vão ter que correr atrás.
Quem tá ali tentando bater de frente acaba sendo o Palmeiras. Palmeiras entra na próxima temporada, independentemente do que aconteceu nessa, ainda assim para brigar pelos títulos que vai disputar, e o Corinthians entra nesta mediocridade e as coisas precisam mudar urgentemente. Vão mudar? Provavelmente não, porque os caras dentro do Corinthians são esse lixo de sempre, que a gente sempre não espera nada dos caras, tá bom? Comenta aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, quem puder fortalecer, fortaleça demais. O Neto Ranini, né, não sei se ele vai estar aqui no nosso pós-jogo aqui assistindo, mas ele prometeu que se o Inter escapasse ia mandar 1.000 pesos uruguaios, né, 1.000 pesos uruguaios aí pra nós. Estamos esperando o valeuzão aqui, caprichem no valeu aí, porque foi difícil estar aqui todos os jogos, de fazendo pré-jogo, fazendo pós-jogo e tal. Vamos ter, como agora, os últimos 2, espero que sejam os últimos 4, né, que a gente passe do Cruzeiro, ainda tenha mais 2 contra o Fluminense ou Vasco na semifinal, na final da Copa do Brasil. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival, é poucas ideias, tamo junto, é nóis.